Acredito que você, assim como eu, fica surpreso em como as civilizações antigas tiveram ideias tão revolucionárias que transformaram a existência deles, e claro, a nossa também. Imagine uma taça de 1600 anos atrás, feita com nanotecnologia, ou um ceder de pedra que conta a história de alienígenas que vieram para a Terra. Hoje te mostro as descobertas que não deveriam existir. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e se você não veio de outro planeta, deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força, beleza? Ah, e comente aí descoberta que vou dar um coraçãozinho. Então é isso, bora pro vídeo. Você acredita em ET? Diga aí nos comentários, pois se não acredita, vai passar a pelo menos desconfiar depois das pedras de Dropa. Elas são discos que medem mais ou menos 24 centímetros e possuem um furo no centro, e foram descobertas em 1938. Bom, mas o que isso tem a ver com OVNIs? A princípio não tinha nada de tão especial nesse achado, mas depois de algum tempo de estudos, os pesquisadores conseguiram descobrir o significado das palavras ao redor do disco. E acreditem se quiser, mas elas contavam a história de um povo que veio do espaço. Meu Deus. Ué, a crença em alienígenas é algo moderno, como os antigos acreditavam na mesma coisa. Só se em vez de criar um mito, eles realmente viram os seres de outros planetas frente a frente, e registraram isso nos discos, assim como faziam em pinturas nas paredes. Esses seres não terráqueos teriam vivido nas montanhas onde foram encontrados os discos de pedra. Falando nisso, nesse mesmo local também foram encontrados alguns corpos de seres baixinhos com cabeças grandes, porém a ciência afirmou que eram humanos. Sei. O bizarro é que esse disco tem aproximadamente 12 mil anos. A ideia de uma máquina que consegue trabalhar em nível atômico veio somente no século XIX, com o físico e matemático James Clerk. Mais tarde, a sua ideia maluca recebeu o nome de nanotecnologia. E se eu te falasse que os romanos tinham esse conhecimento há mais de 1600 anos atrás, você acreditaria? A taça de Licurgo, criada na Roma Antiga há milhares de anos atrás, muda de cor de acordo com o líquido que é colocado dentro dela. Além disso, quando o objeto é iluminado pela frente, tem a cor verde, mas quando iluminado por trás, a cor parece ser vermelha. Não estou acreditando no que eu estou vendo, viu? Até hoje não descobriram ao certo como ela funciona. O que se sabe é que ela possui esses circuitos criados com nanopartículas de ouro e também de prata. Essa imagem está sendo ampliada em 2.400 vezes. Agora me diz como de acho conseguiram fazer algo assim no passado, se nem microscópio eles tinham. Definitivamente esse objeto não deveria existir. Para descobrir tudo isso, os pesquisadores precisaram quebrar partes da taça e analisar os pedaços. Nela continha partículas tão pequenas que seria preciso 1000 delas para alcançar o diâmetro de um grão de sal refinado. Para se ter uma ideia, tais partículas tinham 50 nanômetros de diâmetro, o que faz dos antigos romanos os pioneiros da nanotecnologia. Maluco, que parada bizarra! Imagine um povo que viveu milhares de anos atrás ter aviões de ouro como peça de decoração. Nem preciso dizer que isso seria impossível, sendo que o primeiro avião foi feito em 1903. É realmente impressionante como as civilizações antigas conseguiram fazer o tipo de coisa que eu vou te mostrar agora. Os chamados artefatos de Quimbaya são pequenos aviões criados pelos povos incas. Essas figuras têm cerca de 5 centímetros de comprimento e foram deixadas nas sepulturas dos chefes desses povos, lá no ano de 500 d.C. O bizarro é que Peter Belt e Conrad Loubes, dois alemães, criaram aeromodelos em escala simplificada desses pequenos objetos, e adivinha, todos voaram. Ou seja, inexplicavelmente, os incas tinham noção sobre aerodinâmica. E olha que nem o tataravô de Santos Dumont ainda estava vivo. Como que eles tinham esse conhecimento, mano? Pelo que parece, esse povo antigo tinha uma sabedoria milhares de anos à frente do seu tempo. É claro que existem os céticos, que acham que o fato dos objetos serem feitos de acordo com os conhecimentos científicos é um mero acaso.
e que as figuras são representações de simples animais. Mas e aí, o que você acha? Stradivarius. Você já ouviu esse nome em algum lugar? Se trata de alguns violinos que estão entre os mais raros e apreciados do mundo inteiro. Esses violinos foram feitos pelo famoso luthier Antonio Stradivari, lá entre os séculos 17 e 18, e hoje só existem 600 deles no mundo. O estranho de tudo é que mesmo na atualidade, com as tecnologias que temos, ninguém consegue fazer um instrumento como esse. Os Stradivarius são considerados os melhores violinos já feitos, por isso são tão raros. Sua fabricação era um segredo de família que simplesmente se perdeu com o tempo. Muitos especialistas, cientistas e até mesmo supercomputadores foram usados para tentar replicá-los, mas não conseguiram. O som de um Stradivarius não se compara com nenhum outro, sendo essa uma tecnologia perdida. Você consegue imaginar o preço de um exemplar desses? Um violino Stradivarius está avaliado em 45 milhões de dólares. É o quê? Mais de 200 milhões de reais. As espadas de Ulfbert são quase lendárias entre os conhecedores de metalurgia e armas medievais. Elas foram forjadas com um metal tão puro, mas tão puro, que mesmo hoje surpreendem os arqueólogos e deixam os especialistas sem palavras. Para se ter uma ideia, a tecnologia necessária para criar um metal com tamanha qualidade só estaria disponível 800 anos mais tarde, durante a Revolução Industrial. Como os vikings, com sua tecnologia limitada, conseguiram criar algo tão surpreendente? Não sei. Forjar uma espada com tamanha qualidade, usando o material encontrado naquela época, seria uma tarefa impossível. Não é à toa que os criadores dessas tais espadas eram considerados verdadeiros mágicos. E é claro que eles tinham uma recompensa por isso, não é? Quando faziam uma espada desse tipo, eles ganhavam verdadeiras fortunas e eram cobertos de honras e até mesmo títulos pelos líderes. Possuir uma espada Ulfbert era motivo de orgulho para qualquer guerreiro, e por conta da sua raridade, apenas os mais importantes tinham direito de usá-las. Sim, é isso mesmo que você está pensando. Essas espadas eram tratadas como verdadeiras armas mágicas. Em 1912, quando o polonês Vonit comprou um livro qualquer por pura curiosidade, ele não imaginava que estaria adquirindo uma das obras mais instigantes da história, o chamado Manuscrito de Vonit. Para você ter uma ideia, esse livro não tem qualquer tipo de assinatura e foi escrito em uma língua completamente indecifrável. Já são mais de 30 anos que ninguém consegue traduzir uma palavra sequer, e estamos falando dos melhores decodificadores do mundo. Ah, mas se fosse só isso, além de tudo, o tal livro também tem uns desenhos pra lá de estranhos, que misturam áreas como astronomia, gastronomia e até mesmo medicina. E claro, você já deve imaginar todas as teorias que envolvem esse livro, né? Definitivamente, a língua usada nele é a maior dúvida de todas. Uma das teorias diz que o manuscrito simplesmente não possui qualquer significado, ainda que sejam páginas e mais páginas de textos. Outra teoria diz que, na verdade, o livro é composto por uma língua alienígena e que os seres humanos não são inteligentes o suficiente para traduzi-lo. Vocês já ouviram falar no disco de Nebra? Pois ele tem uma história um tanto quanto curiosa. Em 1999, um grupo de ladrões de tesouros antigos invadiu o sítio arqueológico de Nebra, uma cidade da Alemanha, com a intenção de roubar alguns itens que se encontrassem enterrados por ali. Encontraram muita coisa boa, mas a melhor e mais interessante de todas é o chamado Disco de Nebra, uma espécie de artefato feito de bronze que pesa 2 kg e tem 32 centímetros de diâmetro. Mas vem cá, o que isso tem de tão especial? Bom, o disco tem ilustrações em ouro de um barco, um sol, uma lua e as estrelas. Alguns cientistas acham que o artefato foi enterrado em um período conhecido como Idade do Bronze, no ano de 1600 a.C., mas eles não conseguiram estimar a data de fabricação, ou seja, o disco pode ser muito mais antigo do que parece. O louco é que esse objeto dizia com exatidão quando ocorreria o solstício de verão,
além do curso anual do Sol e o ângulo entre a elevação e os pontos de fixação. Maneiro! A sociedade só veio ter ideia desses conhecimentos séculos depois, mano. É simplesmente impossível que povos tão antigos tivessem tais informações sem tecnologia o suficiente para observar os astros. Esse disco a ciência não consegue explicar. Na verdade, ele nem deveria ter existido. O chamado Homem de Pequim é um elo perdido na história humana. Até hoje, os cientistas não conseguem explicar em que momento da linha evolutiva ele se encontrava, visto que provavelmente foi um antepassado nosso, mas era tão diferente que não se encaixa em nenhum estudo. É como se fosse uma nova espécie de ser humano que desapareceu para sempre. O bizarro é que esse fóssil tão importante simplesmente desapareceu. Ele foi colocado em uma grande caixa de madeira para ser entregue às Forças Armadas dos Estados Unidos, para que ficasse protegido, saca? Porém o navio acabou afundando. Que merda, hein? Hoje, tudo que os cientistas têm são cópias dos ossos, e esse permanece como um dos maiores mistérios da história da ciência. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.